Olá, meu nome é Lucas Lucena, sou aluno da Faculdade de São Francisco da Paraíba, bacharel em Educação Física, oitavo período. Vim aqui apresentar um slide da disciplina de Ética do professor Anderson Rolim. Vim trazer o tema Ética e Moral. Ética e moral. É muito comum esses termos serem confundidos como se significassem a mesma coisa. Embora estejam relacionados entre si, ética e moral são conceitos distintos. Ética. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar. Quando alguém pergunta, o termo ética deriva do grego ethos, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio, bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Exemplo: um país, por exemplo, sacrifica animais para pesquisa científica, pode ser ético. Em outros países, essa atitude pode ser desrespeitada, e em outros países pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade a qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Geralmente, a conduta antiética é também ilegal ou por infringir uma norma ordinária ou um regulamento estático, diretrizes profissionais. Moral. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral, que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos, isto é, surgiu nas sociedades primitivas. Outros conceitos de moral. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto a respeito da moral, quando a falta de pudor, quando o algo induz ao pecado, à indecência, à falta de moral, ou seja, à imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso que seja moral ou ética. A questão moral para este indivíduo é desconhecido, estranho e, portanto, não leva em considerações preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de sociedade como os chineses, que não vê o fato de matar meninas a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Assédio moral. O assédio moral pode acontecer com muitas frequências no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desses pressupostos. Quando seu chefe, um exemplo, quando seu chefe
solicita muitas tarefas com prazo impossível de cumpri-las durante vários dias. Essa é uma conduta antiética do seu líder. Ética versus moral. Ética é princípios, moral é conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultura. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética é teoria, moral é prática. Confuso, né? Um pouco, mas vamos resolver essa questão esclarecendo os dois termos sintetizados. Ética versus moral. A moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social, ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeito e venerar a vida. Obrigado. E no final fica uma chargezinha um pouco antiética. Obrigado.